Bom dia a todos os profissionais da saúde da Santa Casa de Misericórdia São Francisco, em Buritama. Hoje é dia 6 de agosto de 2025, me chamo Reinaldo da Lourdes Souza e sou o presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto. Não atendido o quórum mínimo para a instalação da Assembleia em primeira convocação, agora às 9h30, venho a assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciada a Assembleia específica a ser realizada por meio virtual à distância. Em minha direita se encontra o Dr. Jonas Olera, advogado, integrante do Corpo Jurídico do SimSaúde, e à esquerda se encontra a nossa diretora, senhora Ivana Rodrigues Gasques, a qual convido para secretariar os trabalhos. Peço que a Assembleia reconheça a associada participante da reunião, Ivana Rodrigues Gasques, como indicado para exercer a função e conferir e aprovar a ata da reunião, sendo a Assembleia soberana e com poderes para deliberar, inclusive sobre assuntos em que haja omissão do Estatuto. Em continuidade dos trabalhos, a secretária realizará a leitura do edital de convocação para a Assembleia, amplamente divulgada em nosso site e redes sociais, e a fixação nas dependências da empresa. Passo a palavra à senhora Ivana. Bom dia a todos os trabalhadores. Edital de convocação. Assembleia Extraordinária e Específica dos Trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia São Francisco, a ser realizada na forma virtual. Artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto Social. O presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto, denominação conforme alteração aprovada em Assembleia realizada em 4/4/2025, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve convocar todos os trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia São Francisco, entidade filantrópica inscrita no CNPJ número 44441-451/000127, estabelecida na rua Guilherme Guerbas, número 353, Centro, na cidade de Buritama, /SP. CEP 15.290.000, integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, para reunir-se em Assembleia Geral específica, que ocorrerá mediante a utilização de meios virtuais, a realizar-se dos dias 6 a 8 de agosto de 2025, com início às 9 horas em primeira convocação ou em segunda convocação meia hora após. A Assembleia será transmitida pela internet com participação direta dos representados via site oficial do sindicato, ocorrendo também a gravação simultânea seguida da divulgação da gravação para ampliação do acesso aos representados, que se estenderá até o término do período de votação. A votação estará disponível por escrutínio secreto desde o dia 6 de agosto em sistema digital que será disponibilizado pelo sindicato mediante o respectivo cadastro, com a seguinte pauta de discussão e deliberação sobre as providências necessárias para dar curso às negociações visando a celebração de acordo coletivo de trabalho 2025-2026, para viger de 1º/5/2025 a 30/4/2026. A. Deliberação pela Assembleia de aceitação dos termos do presente edital e das providências tomadas para realização da presente Assembleia Extraordinária Específica na forma virtual. B.
apreciação, deliberação e votação da contraproposta de acordo coletivo de trabalho 2025/2026, oferecida pela empresa. C. Autorização e outorga de poderes para o sindicato por meio de sua diretoria para a celebração de acordo coletivo de trabalho específicos e aditivos. D. Fixação da contribuição assistencial, forma de pagamento, direito de oposição e autorização para que a empresa proceda ao desconto em folha de pagamento e repasse ao sindicato. Nos termos do artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto, a votação por escrutínio secreto de maneira virtual com o efetivo registro da assinatura digital do participante para fins de ampliação da participação dos interessados terá continuidade até as 24 horas do dia 7 de agosto. Após a Assembleia, prosseguirá para que seja realizada a apuração do resultado da votação, o qual será divulgada pelo sindicato na ata respectiva e site oficial. O exercício do voto por meio virtual à distância se dará nos termos desse edital e de conformidade com as disposições que seguem. 1. O cadastro e o acesso ao meio ambiente do voto virtual serão feitos por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, e do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que deverá ser baixado gratuitamente por meio da Play Store para ser realizado em dispositivos móveis, celular e tablet ou em computadores e notebooks. 2. A votação deverá ocorrer do início da Assembleia até o término do período de votação, às 24 horas do dia 7 de agosto de 2025, por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, ou do aplicativo Sim Saúde Rio Preto no ícone Assembleia Santa Casa de Buritama 2025, vote aqui. 3. A proposta a ser apreciada, deliberada e votada estará disponível para consulta e sugestão no site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br. São José do Rio Preto, 1 de agosto de 2025. Reinaldo da Lourdes Souza, diretor-presidente. Em continuidade, passaremos à exposição da contraproposta apresentada pela Santa Casa para as negociações coletivas 2025/2026, passando a palavra ao Dr. Jonas Olano. Bom dia a todos os profissionais da saúde da Santa Casa de Buritama. Como dito pelo presidente, eu vou estar passando para vocês aqui a contraproposta recebida da Santa Casa, visando a celebração de acordo coletivo de trabalho para valer, retroativamente de 1º de maio de 2025 até 30 de abril de 2026. O primeiro ponto, então, da contraproposta recebida da Santa Casa diz respeito ao índice de reajuste salarial. E a Santa Casa está propondo o índice de 5,32% de reajuste salarial, que corresponde à integralidade do índice do INPC, que é o índice utilizado para a recomposição das perdas salariais do período. Então, a integralidade dos 5,32%, retroativa a partir de 1º de maio, que é a data base da categoria, com o pagamento de valores retroativos a 1º de maio, em 3 parcelas. A primeira parcela do referente a retroativo a partir da competência agosto, a segunda na competência setembro e a terceira parcela referente aos valores retroativos da competência outubro de 2025. Então, se aprovada a contraproposta por vocês trabalhadores, na competência de agosto, nesse mês que nós estamos, que vocês vão receber até o 5º dia útil de setembro, vocês já vão receber com 5,32% de reajuste
e a primeira parcela do valor retroativo referente ao mês de maio. Como consequência da aplicação desses 5,32% de reajuste, ele também vai refletir no reajuste dos pisos salariais para aqueles que vão ingressar na instituição e para aqueles que também já estão, porque ninguém que está trabalhando hoje também poderá receber abaixo desses valores. Então, os pisos salariais, também corrigidos pelos 5,32%, passariam para pessoal de apoio R$ 1.752,18, o pessoal da administração R$ 1.791,35, auxiliares de enfermagem R$ 2.040,61 e técnicos de enfermagem passará para R$ 2.134,84. Aqui eu faço duas observações para vocês, que faz parte do acordo a obrigação da Santa Casa de observar o valor do salário mínimo estadual, né, que a partir de 1º de julho ele passou a valer com um valor de R$ 1.804. Então vocês vão receber o piso reajustado com 5,32 nas competências maio e junho, e a partir de 1º de julho ninguém pode receber menos do que o piso salarial, do que o salário mínimo do Estado de São Paulo de R$ 1.804. E outro ponto em relação a isso é que esses valores que estão sendo, em relação aos auxiliares e técnicos de enfermagem, esses valores que eu passei para vocês, eles não interferem, né, no repasse do complemento do piso salarial nacional da enfermagem. Vocês vão continuar recebendo o repasse normalmente através da ajuda do auxílio do governo federal. Outro ponto da contraproposta da Santa Casa diz respeito ao valor do ticket de alimentação. Eles estão propondo duas coisas aqui em relação ao ticket de alimentação. A primeira é um reajuste de 20% no valor do ticket de alimentação a partir de 1º de maio, né? Então também com valores retroativos. Então ele passando a R$ 300, né, de 250 para R$ 300. E o segundo ponto da contraproposta se refere à criação de um bônus no valor de R$ 50 para o trabalhador que cumprir aí a escala do mês, né? E aí ficou definido aqui como cumprimento da escala prevista, né, qual a situação em que o empregado, se ele não faltar ao trabalho, ou se ele faltar ao trabalho, independentemente do motivo da falta, né, que essa não provoque a quebra da escala, né, que a escala possa ser cumprida conforme inicialmente planejado, né. Então, se o empregado sabe que tem um exame médico, uma consulta médica na próxima semana, e ele comunicar à Santa Casa com prazo mínimo de 3 dias de antecedência, né, essa falta, essa ausência, que não vai provocar essa quebra da escala, ela também não vai interferir no recebimento desse bônus de R$ 50. Então, assim, se vocês precisarem se ausentar por algum motivo que já é de conhecimento, e vocês comunicarem à Santa Casa com uma antecedência mínima de 3 dias, permitindo que ela recomponha essa escala, possa integrar um outro profissional para que essa escala seja cumprida, com um número programado de trabalhadores, né, sem sobrecarregar os demais, essa ausência com essa comunicação prévia, ela não vai ensejar a perda do direito ao bônus, né? Vocês vão ter o direito ao bônus nessa situação. Então a empresa vai ter que elaborar um documento específico para essa finalidade, né? Onde vai ficar formalizado esse comunicado dessa ausência, e como uma via para a empresa, uma via para o empregado, para que todos possam ter os documentos em mãos de que a situação ficou documentada, né? Então, quem tiver direito que atender esses requisitos do bônus, no final do mês, na verdade, o ticket dele vai passar a ser de 350, né? Que é de R$ 300, com aumento de 20%, acrescido do bônus de cumprimento da escala no valor de R$ 50. Para o ticket natalino, também é a mesma proposta de reajuste, né? Passando de 20%, o ticket natalino passando para R$ 300,
E também com essa situação do bônus do ticket natalino acrescido de mais 50, também levando-se em consideração essa questão do bônus de cumprimento da escala. E outro ponto da proposta recebida da Santa Casa, atendendo aqui parcialmente a algumas solicitações do sindicato, que diz respeito a cláusulas de natureza social. Então, quais são essas novas conquistas que o sindicato está trazendo para vocês? Não envolve questão financeira, mas sim benefícios sociais. O primeiro deles é o reconhecimento por parte da Santa Casa de atestados médicos de acompanhamento de filhos portadores de síndrome de Down ou de transtorno do espectro autista em consultas. Então, desde que, obviamente, devidamente preenchidos esses atestados e entregues a empresas em até 48 horas. Então, pai, mãe, que possuem filhos portadores de síndrome de Down ou de transtorno do espectro autista, que precisem acompanhar os seus filhos em consultas, esse atestado médico, desde que entregue em até 48 horas depois da consulta à empresa, não ensejará nenhum prejuízo para o trabalhador. Não vai ter desconto de falta e não vai sofrer prejuízo no ticket, no bônus do ticket também. Outro ponto que foi atendido de solicitação do sindicato, que é a disponibilização de atendimento psicológico para vocês trabalhadores. Aquele trabalhador que sentir necessidade de um atendimento psicológico, a Santa Casa vai disponibilizar dentro da sua estrutura esse atendimento. E o último ponto, esse até foi um ponto que nós achamos aqui bem importante para vocês trabalhadores, que é a proposta da Santa Casa de disponibilização do serviço de atendimento médico por meio de telemedicina. Então, é a implantação da telemedicina, que assegura aí para vocês trabalhadores um atendimento clínico, remoto, com médicos generalistas ou clínicos gerais nas 24 horas do dia. Inclusive, esse benefício de telemedicina, ele se estenderá também aos dependentes legais de vocês, dos empregados. Então, a empresa também vai implantar o atendimento por meio de telemedicina para vocês trabalhadores. Também faz parte da proposta vinda da Santa Casa a manutenção de cláusulas que já são vindas conquistadas de negociações anteriores, porque muitos dos benefícios que vocês recebem, que é pago pela Santa Casa, não decorrem da lei, decorrem de negociação coletiva, da atuação do seu sindicato. E essas negociações coletivas, elas têm prazo de vigência, de 1 ano. Então, por isso da necessidade da celebração de um novo acordo coletivo, para garantir a renovação desses direitos que já foram conquistados nas negociações anteriores. Por isso que eu disse no início da minha fala, inclusive, que essas negociações, essa proposta, essa negociação de agora, vai vigir de 1º de maio a 30 de abril de 2026. Então, também faz parte da proposta a manutenção de horas extras com acréscimo de adicional de 100% sobre o valor da hora normal, enquanto que na lei o adicional é de 50%, através da negociação fica garantido o adicional de 100%. O adicional noturno com acréscimo de 40%, enquanto que pela lei é 20%, com a negociação continua sendo 40%. O próprio manutenção do ticket de alimentação, que é um benefício que não tem na lei. Ticket natalino é um outro benefício que não tem na lei, é fruto de negociação do sindicato. Auxílio creche, estabilidade pré-aposentadoria, 2 folgas para quem trabalha na jornada 12/36 também é fruto de negociação coletiva. O reconhecimento do dia 12 de maio como um feriado da categoria, que dá direito para vocês trabalhadores a mais uma folga, é um outro benefício fruto da negociação. Então, faz parte também da pauta, da contraproposta recebida da Santa Casa, a manutenção de todos esses direitos para vocês até 30 de abril de 2026. E por fim, eu trago aqui a proposta do sindicato para a implantação da contribuição assistencial. A proposta é a mesma do ano passado, que vale a
6% ao ano, né? Ressalto aqui, que é 6% anual, não é 6% mensal, não vai descontar 6% todo mês de vocês trabalhadores. É 6% ao ano, a ser descontado em 3 parcelas de 2%. Então vocês vão ter por 3 meses um desconto de 2%. E no restante do ano, mais desconto nenhum, né? Que é o mesmo que foi praticado nos anos anteriores. Então, assim, essa contribuição, para que vocês possam ter uma noção da importância dela para o sindicato, o sindicato é uma empresa, né? Como se fosse uma empresa que tem aí todas as suas despesas ordinárias, né? De energia, folha de pagamento, internet, despesas administrativas, despesas com publicidade, né? Do trabalho do sindicato. E é com essa contribuição assistencial que o sindicato consegue se manter de portas abertas, né? A contribuição assistencial também visa esse trabalho de negociação coletiva que o sindicato traz, né? Essas conquistas para vocês trabalhadores. Então, é muito importante a contribuição assistencial para poder manter o sindicato fortalecido, manter o sindicato de portas abertas na luta pelos direitos de vocês trabalhadores. E em relação, o sindicato também mantém a mesma proposta feita no ano passado em relação ao direito de oposição ao desconto. O trabalhador que não quer contribuir com o sindicato, ele fica garantido o direito de oposição, né, a ser exercido por meio virtual, por meio online, né, o sindicato, para não criar dificuldades aí no exercício desse direito. Então fica o prazo de direito de oposição de 15 dias corridos, né, a contar da assinatura do acordo coletivo, que depois a data vai ser amplamente divulgada pelo sindicato, para ser exercido por meio virtual. Mas eu peço que vocês, trabalhadores, antes de exercer o direito de oposição, pensem bem, né, no que essa ausência de recolhimento pode gerar no seu sindicato. Essa é a minha explanação. Devolvo a palavra para o presidente. Exposta a pauta das negociações, convoco os profissionais da saúde da Santa Casa de Buritama, sócios ou não, a participar do debate e a votar para que o processo seja o mais amplo e democrático possível, pois quanto maior o número de participantes, maior a força do Sinsaúde para lutar pelos direitos dos seus representados, dando por iniciado o período de apreciação, deliberação e votação da proposta do acordo coletivo enviado pela empresa. Dou por encerrados os trabalhos de abertura da Assembleia, iniciado o período de votação, que se estenderá até às 24 horas do dia 7 de agosto de 2025, para que possa se atingir o número máximo de participantes. Encerrado o período de votação virtual, no dia seguinte os votos serão apurados com a divulgação dos resultados nas redes sociais do sindicato, quando será lavrada a respectiva ata. Um bom dia a todos.